Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 32, versículos 11 a 14, que diz: Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eterna. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. A intercessão é a chave que move a mão de Deus, e o papel da intercessão é exaltado em toda a palavra. Paulo disse que essa é uma prática que deve ocupar sempre o primeiro lugar em importância na vida da igreja. Mas não é isso que se é dito ou pregado hoje, pois colocam a intercessão como algo ruim, algo que faz a pessoa sofrer, algo que vai deixar a pessoa com sequelas de uma batalha constante. Mas, se formos compreender isso, nós já lutamos todos os dias por algo. Já lutamos contra a vontade da nossa carne. Já lutamos contra principados e potestades. Então, por que não compreender que temos ferramentas, vestimentas e armas que nos foi dada para guerrearmos com a certeza de que nada poderá nos paralisar? O intercessor é aquele que levanta as mãos para Deus e diz: Senhor, me coloco diante de ti para lutar em favor desta pessoa, por esta família, por este local, por esta causa. Senhor, me coloco diante de ti para lutar por esta pessoa enferma, batalhando para que a vitória venha sobre o derrotado. Estou disposto a apresentar minha vida, a minha fé como argumento para que possa expressar o teu favor e a tua misericórdia. O intercessor tem humildade, mas com ousadia luta em favor do seu semelhante. Podemos ver nas Escrituras que a necessidade do intercessor é várias vezes citada. Deus é um ser tão grande, bom, maravilhoso, santo, justo, mas Ele permite que passemos por situações que exigem uma resposta. Podemos observar que na palavra Deus busca poucas coisas, Ele busca adoradores e intercessores. O ministério de intercessão não é simplesmente algumas horas de oração, é mais do que isso, e temos que colocar em prática. O bom intercessor busca a glória do Senhor e não a sua própria glória. A intenção do Senhor era destruir, acabar com aquele povo e fazer um novo, começando por Moisés, como uma nova geração. Já imaginaram a glória e a honra que esse homem teria? Era uma proposta tentadora, mas a atitude de Moisés foi de confirmar a glória do Senhor. A marca do intercessor é o amor. Ele não é um oportunista, não é um interesseiro, mas alguém que busca sempre a glória de Deus. Não é como hoje que muitos valorizam mais as pessoas que têm o dom de revelação, porque têm a preguiça de buscar a presença. Entenda, não que sou contra, porque o Senhor nos usa para poder fazer isso. Eu quero que você compreenda é que isso não pode se tornar algo principal, pois estes acabam esquecendo que a resposta de tudo em sua vida está no dobrar os joelhos e se posicionar para ouvir ao Senhor, obedecer a sua voz, andar em santidade, meditar na palavra dia e noite, pois a oração e a intercessão
nos leva a um nível de intimidade com o Senhor. Muitas vezes, valorizam mais aqueles que falam do que aqueles que estão em constante oração por eles. Pois o intercessor se coloca entre Deus e a pessoa. Moisés foi um homem que colocou a sua vida em jogo. Ele era pastor de rebanho e amava o povo de Israel. Em muitas ocasiões, se colocou como o anteparo diante de Deus, rogando pela sua geração ainda que o povo fosse tão marcado pela rebeldia. E até no livro de Salmos, capítulo 106, versículo 23, diz sobre isso assim: pelo que os teria destruído, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se tivesse interposto diante dele, para desviar a sua indignação, a fim de que não os destruísse. O intercessor baseia-se nas promessas do Senhor. Quando Moisés conversou com o Senhor, ele se armou da palavra de Deus e lembrou a Deus da promessa dita a Abraão, a Isaque e a Israel. Como é importante orar pela palavra e saber as promessas e tudo que nela há. O povo estava celebrando uma festa idólatra diante de um bezerro de ouro, uma orgia, depravação, mas Moisés, como um intercessor, se apegou às promessas de Deus e, sabedor de que Deus não pode mentir, clamou pelo povo. E mesmo após isso, ele continuou, e chegamos a uma atitude tão simbólica de Moisés que nos chama a atenção o poder de um intercessor comprometido, como vemos descrito no livro de Êxodo, capítulo 32, versículos 30 a 34, que diz: no dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois agora, e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Imagine só isso. Além de lembrar a Deus da promessa, ainda colocou a sua salvação em Deus em troca do perdão do povo. Isso marca o intercessor como uma pessoa que compreende sua função para destruir todas as fortalezas, para reedificar lugares outrora destruídos e danificados, contemplar curas, milagres, sinais e maravilhas. Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la, e ele cumprirá todas as suas promessas. Moisés constrange o próprio coração do Senhor, porque o intercessor é aquele que se coloca diante de uma situação e diante de Deus em temor, mas com intimidade e sabedoria. O povo estava diante de toda aquela transgressão, mas Moisés se colocou ali e intercedeu. Sabemos que Satanás tem desenvolvido estratégias contra o povo de Deus. As ciladas são constantes e uma maneira de Deus nos livrar delas é por meio da intercessão, nos levando a orar, desfazendo todos os laços e toda a artimanha dele. Deus se importa com você e tem o melhor para a sua vida. E a vontade do Senhor é que cada um de seus filhos seja um intercessor. Viva essa realidade, pois quando houver a revelação da palavra e essa verdade for marcada no seu espírito, nada poderá te resistir. Mas não temas, faça e cumpra os desígnios estabelecidos pelo Senhor para a sua vida e contemple mais um dia. E neste dia você verá a glória do Senhor manifesta. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, por nos dar, Senhor, esta grandiosa, Senhor, chance de poder viver aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Mas antes, Pai,
e diante daquilo que o Senhor nos propôs, faça-nos, Pai, mergulhar na sua palavra. Faça-nos estar atentos a cada detalhe, vivendo, Senhor, a cada dia a santificação, ou seja, nos aperfeiçoando em Ti, através dos Teus princípios. Obedecendo a sua voz, estando atento, Senhor, não deixando com que nenhum barulho, com que nenhum ruído, Senhor querido, das trevas ou muito menos deste mundo possa abalar ou nos parar. Mas antes, leva-nos, Pai, leva-nos, ó Senhor, ao entendimento daquilo que o Senhor quer. Porque quando nós nos posicionamos, Pai, em oração, intercedendo pela vida dos nossos irmãos, fazendo com que, Senhor, se cumpra o seu querer e a sua palavra, o Senhor nos promete que em tudo o Senhor cuida de nós. Então, Pai, se há, Pai, alguém que está de repente caído, ou se alguém, Pai, que não está conseguindo, Senhor, discernir, ó Pai, qual decisão tomar, se há, Pai, alguém que esteja enfermo, ou somente pode estar foi em algum momento, Senhor, recebeu algum tipo de encantamento, e este encantamento criou uma ilusão. Pai, o inimigo tem tentado lançar o engano sobre esta mente. Senhor, que a sua unção venha, despedace todo o jugo, e estes olhos sejam abertos, e essa mente seja liberada para poder compreender a sua palavra. Que a sua presença venha de uma maneira grandiosa, que, ó Pai, estes pais que estão passando por situações com seus filhos vejam a resposta em Ti e continuem batalhando. Que estes filhos que oram pelos seus pais continuem, Senhor, nesta luta e vejam, Senhor, a libertação e a salvação. Que, Pai, esta família, Senhor, seja resgatada das Tuas mãos ante, Pai, aquilo que o inimigo tem tentado fazer. Que este casamento seja restaurado e que nenhum espírito familiar mais possa atuar ou agir neles. Que a sua presença seja tão grandiosa, Pai. Dê estratégias, ó Senhor, para este que hoje é o empreendedor, é o empresário, para ele poder fazer com que a sua empresa cresça. Mas para este, Senhor, que está trabalhando, possa ser CLT ou possa ser como um prestador de serviço, Pai, leva ele ao entendimento. Leva agora, Senhor, e coloca estratégias em suas mãos para que ele continue crescendo, mas que, Pai, todos eles saibam que a honra está em Ti e a glória, Pai, sempre, Senhor, será sua, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado, engrandecido. Retira, Senhor querido, todas estas prisões, estas amarras, estas algemas. Tira, Senhor, todo este pensamento limitador da vida deste meu irmão e minha irmã. Arranca agora toda esta estrutura antiga que foi colocada e depositada como uma verdade, Pai, que limita agora deles crescerem, se aprofundarem, mergulharem neste sobrenatural. Mas que antes que a sua presença venha, e que esta presença, Senhor, seja real, despedaçando jugo, grilhões, algemas e amarras, para que toda esta ilusão caia e a sua presença se manifeste. Muito obrigado, Pai. Somos gratos a Ti por mais este dia e que a sua presença venha, o seu querer venha. Consagramos tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos, para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido a mais este dia. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe.